O ex-deputado federal Deltan Dallagnol afirmou que não recorrerá ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o seu mandato. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. A razão disso acontecer é que, nas palavras dele, que não vai recorrer, abre aspas, a justiça não vence no Supremo, fecha aspas. Ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Deltan também disse que, abre aspas, o STF está destruindo a democracia que deveria proteger, com decisões cada vez mais arbitrárias, fecha aspas. Querido João Belutti, uma provocação. Na época da Lava Jato, ele não reclamava das decisões arbitrárias do STF. Agora está reclamando. As decisões arbitrárias mudaram só o foco? Pois é, mas eu acho que ele deveria recorrer de fato, né? Até para você expor o sistema, você teria lá o julgamento, a sustentação oral, mas acho que ele foi mal nessa de não recorrer. A crítica é válida, a forma da cassação dele também foi bem esquisita, no sentido de que ele teve toda a validação da Justiça Eleitoral e depois os documentos não valiam, enfim, falaram que ele saiu lá do MP, né, tinha apresentado as certidões que valiam na época e depois não valia mais, falaram que ele, né, usou esse artifício. E foi uma cassação em tempo recorde, enquanto a gente vê que... E os julgadores seriam bem parecidos, né? TSE e Supremo, que também é esquisito, não deveria ser assim, mas eu acho que o Deltan errou nessa, ele deveria... E o STF não tem, como a gente colocou aqui, não tem volta no poder, né? Está decidindo tudo, vai continuar decidindo. E lamentamos, infelizmente, pelos eleitores do Deltan que estão sem o seu representante, né? Votaram no Deltan e ele não é deputado federal. Meu querido Felipe Monteiro, o Deltan teve um julgamento justo, ou jurídico, pelo menos? Não. O que aconteceu com o Deltan foi um absurdo jurídico, né? A lei é muito clara ao falar que só pode ser exonerado e cai na hipótese da lei de ficha limpa, né? Aquele servidor público, promotor, o juiz, que larga o cargo em virtude de processo administrativo. E o Deltan não tinha nenhum processo administrativo contra ele quando ele se candidatou deputado federal, não é? E na minha opinião, Capês, você tem que interpretar enunciado negativo de forma restritiva, né? Não daria para o TSE, de uma forma ampla e genérica, interpretar que notificação, interpretar que sindicância seria processo administrativo, que não é. Então o Deltan ele foi injustiçado, o que aconteceu com o Deltan foi um erro, né? Um absurdo jurídico, e eu concordo com o Belutti. Eu acho que o Deltan deveria sim recorrer, até porque o prazo de julgamento do recurso pode ser elástico, né? E tudo pode mudar com o tempo, né? Pode ser que hoje em dia ele perca, mas daqui a 2 anos, quando julgarem o recurso dele, ou 3, 4 anos, a estrutura de poder do STF mudar e ser mais palatável a situação dele, né? Então, eu discordo que o Deltan não recorrer, a decisão do Deltan de não recorrer. Eu concordo nesse ponto, mas eu entendo que ele não topou peitar essa situação, Pepe. Eu acredito que... Porque ele viu que o ambiente ali no Supremo é bem anti-Lava Jato. E aí eu não estou falando... Bom, tá errado, porque ser anti-Lava Jato é um mas não movimento era pró-Lava Jato? Ah, mas ali mudou mas agora, não era pró? né? A novela tudo mudou. Pode mudar daqui a 2 anos. Tudo que a Lava Jato fazia não estava certo? A novela mudou. Agora tá... Eles estão... aqueles acordos de delação premiada lá com as empresas de leniência, né? Na realidade, eles invalidaram tudo. E aí não tá um ambiente pró-Lava Jato e pró-lavajatistas. Eu sempre falo aqui, pra mim, Deltan não tinha que ser candidato, tá errado. O que ele fez junto com o Moro, pra mim, é execrável. Não tinha que ser candidato porque foi um absurdo. Não, eu acho um absurdo. Eu acho que pessoas que fizeram o que eles fizeram, não tinha... Eu respeito quem votou. Não, mas eu te falo por que eu discordo. Porque a Lava Jato estava no momento que estava começando a atuar politicamente. E se ele quiser atuar politicamente, não tem foro melhor do que esse deputado federal. Ah, não. Desculpa, então, mas ele atuou politicamente. Ele e Moro atuaram politicamente antes de deixar o cargo. Esse é o meu grande problema. Depois, cada um faz o que quer. Mas o que aconteceu com o Deltan, a forma que ele foi tirado da política, parece que dá razão a tudo que ele fez lá atrás. Agora, foi totalmente errado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu queria perguntar uma dúvida para você, professor. Me ajuda. Vamos ver se eu gosto. O Deltan Dallagnol talvez não devesse ter saído candidato.
falaram muita besteira naqueles grupos deles também que a Vaza Jato pegou. Isso é verdade. Agora, ele respondia a 15 sindicâncias. Em toda profissão tem os bons e os maus profissionais. Tem 99% dos promotores são trabalhadores, mas tem vagabundo também. Eu não conheço nenhum com 15 sindicâncias no Conselho Nacional de Justiça, mas tudo bem. Ele está com 15 sindicâncias. Esse é no ambiente, Capês, o ambiente político que estava tendo na Lava Jato. Ambiente político, estava tendo ambiente político na Lava Jato, 15 sindicâncias, mas de qualquer maneira ele teve as 15 sindicâncias porque se arriscou. Muito bem. Não quero defender, mas estou dizendo. Nessas 15 sindicâncias, nenhuma delas é causa impeditiva para o registro da candidatura. E a aferição da legalidade do registro, ela é feita num momento em que ou existe um impedimento ou não existe. É bem objetivo. Ou você não pode ou você pode. Muito bem. O Deltan só não poderia, o Felipe Monteiro colocou muito bem, se uma destas sindicâncias virasse não só uma sindicância, mas um processo. Quem está nos ouvindo não é processo judicial com juiz, é processo administrativo. A sindicância é como se fosse o inquérito policial da corregedoria. E o processo administrativo é quando tem oferecimento da denúncia. Virou processo, ele não pode mais. Quando ele pediu exoneração, não tinha nenhum processo. Limpa a certidão. Limpa. É totalmente irregular. Ele foi declarada ilegal a candidatura dele e rejeitada a sua inscrição, ainda cassado o seu mandato posteriormente, porque foi feita uma ilação. Uma destas sindicâncias poderia virar um processo. Um absurdo. E como poderia virar um processo, ele pediu exoneração para evitar que virasse. Onde está o princípio do estado de inocência? Onde está o princípio da supremacia da vontade popular? Onde está o princípio indúbio pró-mandato? Que são princípios derivados da democracia. A democracia de direito se configura assim. Com a sua avaliação, me dá um enfoque, não nada de juridiquês, um enfoque social disso. Como impacta isso na mente dos 350 mil eleitores do deputado federal mais votado, que, a meu ver, como promotor, cometeu erros? Olha, eu vou começar por uma questão simples. Eu vou começar pela Lava Jato. Eu vejo que todos... há pessoas que criticam a Lava Jato pelo que ela fez, alguns instrumentos que usou. Eu sou totalmente a favor do que foi a Lava Jato, apesar de erros cometidos por alguns instrumentos, que curiosamente esses instrumentos estão sendo utilizados agora. Eu posso estar enganado, mas foram utilizados com o CID. Ué, sim. Isso peraí, então tem alguma coisa errada. Foram erros muito fundamentais. Mas aí que está o detalhe. Se esses erros foram cometidos, então eles não poderiam estar sendo utilizados agora, porque são erros. E segundo, esses erros, eles decorreram de uma situação que representa todo o Estado brasileiro. O Estado brasileiro estava, eu não sei qual é o termo, estava penetrado, invadido por cupins, é como uma árvore que está apodrecida. Qual era a técnica que o Moro colocou? E olha que quando eu ouço o Moro, às vezes, com todo respeito, senador, me dá uma angústia tão grande quando eu lhe ouço. Meu Deus do céu, mas qual era o que ele queria? Ele se baseou na Mãos Limpas, que dizia o seguinte: eu preciso de publicidade, porque assim eu constranjo todo mundo a se esconder. Se baseou numa operação que deu errado na Itália, né? Só que tem um detalhe, não é que ela deu errado, ela deu errado por quê? Porque o passo deles para a política é que, ao acompanhar as Mãos Limpas, eles descobriram que ali não daria resultado se não migrasse para existe um termo da análise de conjuntura que é o palco do acontecimento. Se tirasse o palco do acontecimento da esfera jurídica e jogasse para a política. Por isso que eles arriscaram. Eu, particularmente, acho que ali era um risco muito grande pela inabilidade política que eles tinham. Mas, professor, o juiz se alinhar com o órgão acusador, isso para mim é a pior parte. Esse foi o erro, mas só que tem um detalhe. Mais do que o erro, aí é que eles poderiam ser incriminados mesmo. Porque, mostra, eles fizeram isso na surdina. É isso. Pronto, aí que está o errado. Mas veja, se eles tivessem continuado, vamos utilizar esse instrumento da delação privilegiada, vamos utilizar do holofote colocando na
a mídia, vamos utilizar a mídia e depois vamos migrar para a política e não tivesse feito essa esculhambação interna, a Lava Jato seria perfeita, porque ela desvendou eu não posso nem falar mais isso, porque eu não sei o que ela desvendou, porque foi tudo anulado. Então eu tenho medo de falar alguma coisa e vinha um cara, não sei mais nem qual é o nome da Odebrecht, vinha um dono da Odebrecht olhar para mim, ô pulga. Coloca um advogado que nem um Felipe, que vai ganhar 10 milhões e põe na minha cabeça. Então eu já não sei mais nem o que eu posso falar. Mas a Lava Jato, ela foi uma coisa interessante. O problema é que o Dallagnol, já que eles partiram para o palco dos acontecimentos da política, ele tem que entender que agora só lhe resta uma coisa. Meu querido Suano, então a questão é a seguinte. O Deltan Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público Federal, saiu candidato, foi cassado e agora ele está nem no Ministério Público, nem no Congresso Nacional e não tem a quem recorrer. Mas aí tu foste no ponto. Ele desistiu de ser promotor, procurador, ele desistiu do Ministério Público. Ponto. E virou político. Levou uma paulada errada, porque é ilegal o que fizeram com ele. O que lhe resta? Ser a liderança política. O João, todos falaram corretamente. O que lhe resta são duas coisas. Ou ele sai do Brasil e denuncia internacionalmente o que está acontecendo, calma, isso é uma. A outra é ele assumir o protagonismo como uma liderança política. E o líder político, ele não se torna líder tomando iogurte e todo mundo entregando para ele. Sabe como é que ele vai? Aproveitando momentos como esse, dizer, eu sou um símbolo, eu vou recorrer, mesmo que eu apanhe, porque assim eu construo um histórico para demonstrar que houve um abuso. Eu fico impressionado. E ele é o líder. Assim, poucas pessoas sabem, né? Mas eu conheço muito bem o Deltan. Né? O Deltan estudou comigo lá em Harvard, da minha turma lá de Harvard, né? E meu amigo já tem mais de 10 anos, né? E o Deltan, ele é muito resiliente, ele é muito consciente da missão dele no mundo. Né? Talvez a lógica cristã do Deltan leve ele para esse caminho. E quando eu falei com ele a última vez, ele queria gerar uma associação de políticos cristãos, né? Para ter, não um Deltan, ter 100 Deltans, 200 Deltans que concorram para a política com o apoio dele e com o suporte dele, né? É um projeto ambicioso, né? Claro. E errado. Mas para você ver, ele está consciente dessa função da missão dele, entendeu?